Então, pré-montagem da linha Suprema. O colega pediu aula prática, isso aqui é também uma aula prática, porque você vai precisar fazer isso aqui em praticamente todas as esquadrias que você vai montar. Pré-montagem, antes da gente começar a pré-montagem, eu quero explicar para vocês o que eu considero que seja pré-montagem. Não sei se alguns de vocês já trabalharam em serralheria de alumínio, alguma coisa assim, mas nas empresas maiores, ela é bem setorizada. Tem o setor de tipo parte de almoxarifado, daí tem dos perfis, depósito de perfis, tem a parte do corte, parte da usinagem, parte da pré-montagem, parte da montagem em si, parte da colocação de vidros. Alguns lugares tem a expedição, parte que faz a embalagem das esquadrias prontas, e daí depois tem a parte de instalação, no caso. Daí instalação também se divide, tem o pessoal que instala só esquadrias, tem pessoal que instala fachadas, tem pessoal que instala vidro temperado, enfim. Mas dentro da fábrica a gente vai tratar aqui mais a parte fabril. Então a pré-montagem, o que seria dentro desse ciclo de processo aí, desse ciclo de montagem? A pré-montagem é provavelmente, se você trabalhar numa serralheria que você não tem experiência nenhuma, você vai começar a trabalhar, o pessoal vai te colocar na pré-montagem, se é que tem uma pré-montagem nessa empresa, mas é provável que sim. O que é essa pré-montagem? Você vai colocar os acessórios, os componentes nas esquadrias, você vai colocar as caixas de dreno, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, vai colocar os fechos, contrafechos, passar as escovas, fazer uma análise dos perfis para depois passar para o pessoal da montagem. Aí depois da pré-montagem, provavelmente eles vão te colocar na montagem. Você vai começar a fazer algumas montagens aí e tal. Então a pré-montagem é onde você vai iniciar o seu trabalho nas esquadrias, provavelmente, né? Então, pelo menos nas que eu trabalhei era assim. Então eu vou passar para vocês essa parte da pré-montagem para vocês fazerem nas suas esquadrias. Tem alguns detalhes aqui que eu não passei para o pessoal ainda, a gente vai estar passando hoje. Muita gente tem algumas dúvidas aí, então a gente vai estar tratando hoje disso aí. Escovas de vedação, principalmente, o pessoal não gosta muito de colocar borracha nas fachadas, as guarnições, no caso, as fachadas. É esse trabalho aí, basicamente. Mas uma das funções mais importantes que tem é a parte de verificação dos perfis. O que acontece? Geralmente a pessoa que trabalha na usinagem, no corte dos perfis, enfim, é uma pessoa que provavelmente tem um pouquinho mais de conhecimento, não que precise muito conhecimento a mais, mas já tem um pouco mais de estrada aí no ramo, já é um serralheiro um pouco mais antigo. A hora trabalhada dela se torna um pouquinho mais cara para a empresa. Então esses serviços um pouco mais básicos, eles vão deixar para uma pessoa que está iniciando, que o salário é mais baixo. Então o que vai acontecer? Provavelmente na sua empresa, se você está começando agora, você vai saber todo o processo. Mas quando você contratar alguém, você também vai colocar ele fazer essas funções mais básicas. Então, a pessoa que faz a usinagem provavelmente não vai ter muito tempo para ficar limpando os perfis e tal, porque geralmente o processo de usinagem, se você fizer, por exemplo, uma usinagem de uma fechadura num pantógrafo, ela vai deixar aquele óleo, tem o óleo refrigerante, o líquido de refrigerante que usa na broca fazer a usinagem, então ele deixa aquela sujeira, geralmente a pessoa só passa um ar e passa para frente, não fica ali limpando os perfis. E a pessoa da montagem também é uma pessoa com um pouquinho mais de conhecimento. Então a pessoa da pré-montagem que vai fazer esse trabalho de limpeza dos perfis, vai fazer a fiscalização, digamos assim, vai fazer uma análise se tem batida, se tem algum risco, alguma coisa assim, e depois vai fazer a limpeza, colocar os acessórios, os componentes e passar para a montagem. Esse processo de verificação de batidas tem que começar desde quando você recebe o seu material. Principalmente se você estiver pegando material que vem através de transportadora, aí sim que você tem que tomar cuidado. Inclusive, daí você vai ter que abrir os perfis, os pacotes, e conferir com o pessoal da transportadora que depois que você recebeu, vocês devem saber como é que funciona. Depois que você recebeu esse material, para você fazer uma reclamação e conseguir voltar com esse material, é um pouquinho mais complicado.
Enfim, essa inspeção tem que começar desde o recebimento da mercadoria. Aí depois vai para o corte, a pessoa que trabalha no corte também tem que fazer uma verificação para ver se não tem alguma batida, para fazer o aproveitamento das barras. Por isso é importante a pessoa ter conhecimento do processo. Muitas vezes você pega uma planilha com os descontos ali, beleza, vai cortar, mas você tem que saber observar se uma barra tem uma batida aqui assim, digamos, no meio. E tem uma janela lá no processo de uma janela de 1,20 m e dá para aproveitar esse perfil. E a outra janela seria de 1,5 m que teria essa batida aqui. Então a pessoa tem que se tocar e tirar esse pedaço aqui e deixar para aquela outra janela, faz o aproveitamento, tira só essa batida aqui e pode continuar a produção. Então a pessoa o recebimento lá, quem trabalha com o recebimento, provavelmente na sua empresa que se está começando, você que vai fazer todos esses processos. Então você vai receber, vai dar uma olhada junto com o pessoal da transportadora, enfim. Depois no corte vai dar mais uma analisada. Depois na usinagem você também faz essa inspeção, porque não adianta você fazer o encaixe fechadura, fazer a usinagem do fecho aqui, digamos, faz as usinagens aqui, depois chega lá na hora da montagem e tem um baita de um amassado aqui no perfil. Você vai ter que voltar lá no início do processo, vai ter que cortar outra peça, vai ter que usinar novamente, vai ter que colocar as escovas aqui de vedação, vai ter que montar. Então, muitas vezes, aí no atropelo do dia a dia, o pessoal ia ver lá na hora da expedição que tinha um perfil amassado. Então, já tinha passado pelo recebimento da mercadoria, pode ser também que ocorram algumas avarias aí nos perfis durante o processo, não se está livre, claro, de repente bate, cai algum perfil, pode acontecer. Então, você tem que estar analisando. Mas, digamos, passou pelo recebimento, passou pelo corte, passou pela usinagem, passou na pré-montagem, na montagem, colocação de vidro depois que foram ver, ou então na casa do cliente, pior ainda, né? Então, quanto antes você identificar que tem um problema, melhor você perde menos tempo para esse retrabalho, que geralmente o que dá problema aí nas empresas é trabalhar de varde. Não é que o pessoal não tenha tempo para trabalhar, mas muitas vezes acaba trabalhando de forma errada. Então, quanto antes você identificar, menos perca você vai ter. Então, beleza, passou na usinagem, fez a limpeza dos perfis, fez a usinagem aqui, passou para o setor de pré-montagem, que é o nosso, digamos que aqui eu estou na pré-montagem. Primeira coisa, vai limpar os perfis. Se o disco da serra não estiver muito bom, vai fazer uma limagem. Para você fazer a limagem também, não vai pegar e fincar a lima contra o perfil, você só dá uma passadinha. Geralmente, se tiver ruim a serra, se não for uma serra com disco refrigerado, que não esteja com a fiação boa, ela vai dar só uma rebarbinha, que se você só faz isso aqui com a lima, já tira. Então não tem necessidade de você ficar, porque acaba tirando a tinta, principalmente esquadrias que são fechadas com corte em meia esquadria, é pior ainda. Então aparece mais ainda se você limar muito. Mas enfim, você vai fazer uma limagem, pode ser que os perfis, se a serra for boa, não tem problema, não vai nem precisar fazer isso, só limpa os perfis e vai partir para a pré-montagem, então, vai partir para a colocação de acessórios.